Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega de chaves de casas próprias no Distrito Federal para 435 famílias beneficiárias do programa Casa Verde e Amarela, agenda habitacional do governo após a reformulação do Minha Casa Minha Vida. É a primeira vez Humilhada, poxa. Viu o jogo do Palmeiras aqui? ali aquele móvel do móvel também. Obrigada, gente. Nossa, que lindo. Obrigada. Deus ajuda você bastante. Nossa. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. Bora. Tem máquina aí? Obrigada. Obrigada, viu? Deus ajuda bastante vocês todos. Nossa, que chique. Ele vai tirar uma foto agora com o presidente. Muito obrigada, presidente. Vamos ver os quartos e bonequinhos. Tá. Vem ver os quartos como ficaram. Obrigada, Há 20 presidente. anos esperando e a brasileira. 20 anos, né? É isso. Deixa eu bater uma foto da senhora e do seu filho junto com o presidente. Família toda. Pronto. Muito obrigada. Deus ajuda bastante o senhor, viu? Muito obrigada. Que a senhora seja muito feliz nessa Muito casa. obrigada, gente. Nossa, não tem nem como. Mas tem os quartos depois. Vem, João. Vai lá do lado da sua bem Obrigada, Deus. Obrigada. Deus ajuda. Aí os quartos aqui como ficaram bonitos. Essa parte desses apartamentos embaixo, o programa eles são olha lá, cara. Olha lá, hein? Agora de casa nova. Fica esperto, hein, cara. Presidente, que nos deu a mobília aqui. Opa, Estamos aqui. viu da Mega Sena, mano. Ah, tá bom. Felicidade dela. Não merece, né? Além de ter feito uma obra, olha a qualidade da obra. É, assim, com 47 metros, tudo primeiro. Fez uma bela obra e não nos deu esse presente. Não deu a nós não. É, pra ela, né? Merece, sim. Gente, só conheceu o Denis? Eu agradeço, tá? Obrigado, presidente, senhor. A solenidade contou com a presença do titular da pasta, o ministro Rogério Marinho, e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Segundo o governo federal, no total, cerca de 1.700 pessoas serão beneficiadas com a conclusão dessas obras, localizadas em São Sebastião, Distrito Federal. Obviamente é uma satisfação participar de um evento como esse, onde pessoas, Flávia Arruda, necessitadas estão recebendo um benefício. O imóvel aqui, patrocinado pela nossa Caixa Econômica Federal. É sinal que teve gente que não parou durante a pandemia. E o que dói no coração da gente, de 4 pessoas que nós aqui entregamos de forma simbólica a chave, uma é aposentada e 3 estão desempregados. 3 desempregados, pessoas humildes. Só Deus sabe como estão sobrevivendo. É o discurso que eu bato na mesma tecla desde março do ano passado. Temos 2 problemas pela frente, gravíssimos ainda: o vírus e o desemprego. E também sempre bati na mesma tecla. As medidas para combater o vírus, os seus efeitos colaterais não podem ser mais danosos que o próprio vírus. O Brasil precisa voltar a trabalhar. Deixo claro que quarta ou quinta-feira agora estarei em Chapecó,
visitarei lá o prefeito João Rodrigues, onde fez um trabalho excepcional no tocante aos recursos dados pelo Estado e o atendimento na ponta da linha de quem necessitava do tratamento. É uma obra fantástica por parte dele. É um exemplo a ser seguido. Por isso, estou indo para lá. Para exatamente não só ver, mas como mostrar a todo o Brasil de que o vírus é grave, mas seus efeitos têm como ser combatidos. E mais ainda, naquele município, com toda certeza, e mais também, e alguns estados também, o médico tem a liberdade total para trabalhar com o paciente. Total. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo. Mas o momento aqui é de satisfação, fazendo algumas pessoas felizes por intermédio de ações do nosso governo. A polêmica das últimas horas foi sobre a abertura de templos religiosos, a decisão do ministro Cássio Nunes Marques, o prefeito Calil de Belo Horizonte e as opiniões multiplicadas pelas redes sociais, além da decisão recente de Gilmar Mendes em manter a proibição de missas e cultos em São Paulo. Então, muita discussão, debate, polêmica, opiniões de religiosos, enfim, de um lado, de outro. O presidente Hamilton Mourão emitiu também sua opinião quando afirmou que a liberação da realização de eventos religiosos nas igrejas de todo o país é polêmica e deve ser discutida a fundo, atendendo os pedidos da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Vimos o ministro da Corte, o Nunes Marques, decidindo no sábado, dia 13 de abril, véspera da Páscoa, a favor dos fiéis. Vamos aguardar o que o pleno vai dizer, o plenário vai dizer, disse Mourão. Como tudo nesse momento gera polêmica, tem gente que quer participar de culto, tem gente que não quer, tem a própria questão do espaço do templo, vai gerar algum tipo de aglomeração. É uma questão que tem que ser discutida mais a fundo, disse o vice-presidente general Mourão. Tudo depende das pessoas e do templo. Se você tem uma igreja que tem um espaço bom, você limita 20, 30 pessoas separadas, 2 por banco, com máscara, obviamente. Acho que há condições. Agora, quando é muito apertado e com muita gente lá dentro, não é conveniente, ponderou Mourão. Apesar da afirmação favorável à realização de eventos religiosos, Mourão já disse em outras oportunidades que o brasileiro não gosta de respeitar regras, que é mais libertário e que imposições de disciplina em cima do nosso povo não funcionam muito, palavras dele. Todas as afirmações foram feitas pelo vice-presidente acerca da adoção do lockdown como combate à Covid-19. Mourão argumenta que as pessoas frequentadoras de eventos religiosos são até disciplinadas e, por isso, o risco de contágio é menor. Não digo isso, até porque as pessoas que frequentam culto e templos são pessoas mais até disciplinadas. Assim é diferente de baladas e dessas festas clandestinas que acontecem. Não vou colocar no mesmo nível. São duas atividades totalmente diferentes. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos dizer assim, finalizou Mourão. E na corte, a polêmica vai aumentar. A corte deve analisar no plenário a divisão de opiniões e unificar uma decisão. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, de liberar em todo o país a realização de cultos religiosos presenciais em meio à pandemia de Covid-19, abriu uma crise na corte em plena Semana Santa e feriado de Páscoa. Os demais ministros têm questionado a legitimidade da liminar do colega e estudam como levar o caso rapidamente para ser deliberado em plenário. Já Nunes Marques tenta segurar o processo em suas mãos, justamente para evitar uma derrota. A crise foi aberta no sábado, dia 3, quando Nunes saiu na frente de Gilmar Mendes e autorizou liminarmente a realização de celebrações religiosas em todo o país,
desde que respeitado os protocolos sanitários de combate à Covid-19, como distanciamento social e limite à capacidade pública. Ele atendeu a um pedido da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, que alega que a suspensão dos cultos e missas viola o direito fundamental à liberdade religiosa. Gilmar é relator de outros 2 processos que também pedem a liberação de cultos, mas ele preferiu dar aquele gelo e se manifestar somente após o feriado de Páscoa. Nunes Marques, então, tomou as rédeas, as providências e liberou as celebrações em todo o país a tempo das celebrações católicas sobre a ressurreição de Jesus Cristo, comemorada neste domingo. A decisão vai ao encontro do que prega o presidente Jair Bolsonaro. Na sua decisão, Nunes Marques afirmou que reconhece o contexto pandêmico, mas diz que justamente por vivermos momentos tão difíceis, se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual, escreveu Nunes Marques. A liminar rapidamente gerou repercussão. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse na noite de sábado que não ia cumprir a decisão. Ele voltou atrás no domingo, após Nunes Marques intimá-lo a cumprir a liminar. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, pediu, portanto, que o comandante do Supremo, ministro Luiz Fux, se manifeste esclarecendo os prefeitos se eles devem cumprir ou não a determinação de Nunes Marques. Já o decano do STF, ministro Marco Aurélio Melo, foi à imprensa criticar a decisão do colega na corte. Ele disse: o novato, pelo visto, tem expertise no tema, pobre Supremo, pobre Judiciário, e atendeu a Associação de Juristas Evangélicos. Aonde vamos parar? Tempos estranhos, disse Melo em entrevista a um jornal. Nunes Marques virou ministro em novembro de 2020, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, após a aposentadoria de Celso de Mello. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou nesta segunda-feira, dia 5, de uma reunião com o embaixador da China no Brasil. Segundo Queiroga, o objetivo foi discutir a relação entre os dois países, que têm um intercâmbio comercial muito forte, como disse Queiroga, buscar alternativas para superar a questão da pandemia. A intermediação diplomática com o embaixador da China em Brasília visa aumentar o fluxo de vacinas para o Brasil. O país, a China, é um dos maiores fabricantes mundiais de vacinas e também de insumos. Queiroga estabeleceu como meta, vacinar 1 milhão de brasileiros por dia, mas para isso, para ter uma frequência regular, 1 milhão ou mais, precisa de mais vacinas, que foi entregue já pelo Ministério da Saúde. O que tem viabilizado é um volume considerável. No entanto, para atingir essa meta, para acelerar, para o Brasil realmente ganhar um salto na questão de imunização, precisa avançar muito mais. Por isso é importante essa conversa. Querendo ou não, a China está aí, é uma das maiores fornecedoras do mundo de insumos, também dos ingredientes e da própria vacina. A China está disposta a contribuir cada vez mais com o Brasil em sua defesa da saúde pública, publicou o embaixador chinês em sua conta no Twitter, ao ressaltar que 18,4 milhões de doses de vacinas aplicadas no Brasil até 29 de março, 14,7 milhões foram do imunizante chinês Coronavac, de acordo com dados do SUS. Ainda nesta segunda-feira, Queiroga também encontrou o presidente da AstraZeneca, parceira da Universidade de Oxford, em desenvolvimento de vacina contra a Covid-19, o Carlos Sanches. E nesta terça, tem a informação de que o presidente Jair Bolsonaro vai estabelecer um contato direto, via videoconferência ou via telefone, com o presidente russo, o Putin, para viabilizar a questão da vacina Sputnik no Brasil com mais rapidez. Vamos ver os resultados, tanto dessa conversa do presidente Jair Bolsonaro, também desse avanço, dessa conversa em relação à China, do ministro da Saúde, Queiroga. Odiado pelos admiradores de Lula e agora pelos admiradores de Bolsonaro. Pondé
autor de coluna no jornal Folha de São Paulo, foi aos trends do Twitter, porque depois de muito bater no petista ao longo dos últimos anos, agora um artigo na Folha onde o Luiz Felipe Pondé, pregou o voto em Lula contra Bolsonaro em 2022. O filósofo diz que o petista é o menos ruim e que Lula faz acordos melhor do que Bolsonaro. Ah, com certeza, não é? Certamente o petista faz muito mais acordos, não é? Haja aí aos inúmeros acordos que vimos sendo investigados aí na época dos petistas. Então, tem razão o filósofo. Tem uma tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Pondé, que até em algum momento chegou a ser reconhecido como de direita, caiu definitivamente no conceito dos conservadores e a polêmica tomou conta do seu nome nas redes sociais. Da mesma forma, um dos assuntos mais polêmicos aí nas redes foi sobre o Manhattan Connection, o programa Manhattan Connection, programa levado ao ar agora pela TV Cultura de São Paulo, a revelação de um contrato no valor de 8 milhões de reais entre uma empresa e a Fundação Padre Anchieta, entidade ligada ao governo de São Paulo, onde o contribuinte paulista praticamente a mantém, já que é uma emissora de televisão estatal do estado de São Paulo, ligada, portanto, ao governador João Dória. A polêmica do contrato de 8 milhões mexeu também com o portal Antagonista, onde está Diogo Mainardi. A crítica explodiu nas redes sociais, já que nas redes foi tratado como dinheiro público do estado de São Paulo, com o objetivo de promover o governador do estado e criticar o governo Bolsonaro. Nas redes foram chamados de os blogueiros de crachá de João Dória e Mamata Connection, o programa que ganha milhões do governo Dória. Eles negaram o recebimento de recursos públicos. Em nota, divulgada no site do Antagonista, o jornalista Diogo Mainardi, um dos integrantes do Manhattan Connection, afirmou que o programa é 100% financiado por patrocinadores privados. Ele disse que todos os patrocínios são captados por uma empresa, a empresa que em tese dos 8 milhões de reais, mas que o valor é recebido pela fundação e depois repassado de volta à empresa. Os patrocinadores depositam o dinheiro do patrocínio na TV Cultura, que repassa uma parte para a empresa, diz a nota, conforme estabelecido no contrato de parceria, conclui a nota divulgada pelos citados. Muita polêmica, 8 milhões não é pouco dinheiro, e agora todo mundo na expectativa de fato de qual é, do fato, ser a verdade, ser verdadeiro ou não, o que é verdade afinal nesse assunto. Câmara resgata proposta de Bolsonaro contra terrorismo. Por volta da segunda quinzena de abril, deve ser instalada na Câmara dos Deputados uma comissão especial que discutirá um projeto de lei que cria novos mecanismos de combate ao terrorismo no Brasil. A proposição é de autoria do líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo, de Goiás, e foi inspirada em um texto elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro quando ainda era parlamentar. Representantes da esquerda veem na proposta uma tentativa de perseguição a movimentos sociais. A proposta tem como foco o estabelecimento de ações contra terroristas, medidas que poderão ser tomadas por forças de Estado contra grupos e indivíduos que promovam o que seja considerado terrorismo em território nacional. Entre outras determinações, o projeto estabelece instituições de âmbito federal para o combate ao terrorismo, com diretrizes para a formação da Política Nacional Contra-Terrorista, PNC, da Autoridade Nacional Contra-Terrorista, ANC, e do Sistema Nacional Contra-Terrorista, SNC. A norma também define a obrigatoriedade da criação de um cadastro nacional de infraestruturas críticas, serviços públicos essenciais e recursos-chave potencialmente vulneráveis em todo o território brasileiro, que passarão por supervisão adicional das forças de segurança. O entendimento é que essas infraestruturas e serviços são alvos preferenciais do terrorismo. Outro trecho do texto possibilita que agentes do Estado se infiltrem em organizações consideradas terroristas e abre a hipótese legal para o uso de força contra militantes terroristas.
Ah, que surpresa! Que surpresa a esquerda se manifestar contra um projeto inspirado em um texto de Jair Bolsonaro. Agora, quase deixando de lado o deboche sobre as supostas futuras, talvez, perseguições a movimentos, vale a pergunta: se a lei é contra terroristas, por que movimentos sociais autênticos deveriam temer? A menos que os objetivos não tenham interesses tão sociais assim. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E a turma de Lula está com a pulga atrás da orelha. Será que o sonho pode virar pesadelo? Já falam até em novo golpe contra o petista, como eles chamam qualquer ação que mexa com os interesses políticos dele. Isso porque, gente, os rumores de que um ministro está em vias de mudar de posição sobre a suspeição de Moro quando o assunto for a plenário. E essa mudança seria decisiva. E agora o núcleo duro, também da extinta força-tarefa da Operação Lava Jato, anunciou o envio de um memorial à Corte defendendo que o plenário da Corte analise a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba para processar as acusações contra o ex-presidente Lula, anulando as condenações do petista nas ações do Triplex, do Guarujá e do sítio de Atibaia, ambos em São Paulo. O movimento é uma maneira de retomar a estratégia inicial de Fachin, que, ao anular as condenações de Lula, queria dar como encerrada a discussão sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. No entanto, o ministro acabou duplamente vencido na segunda turma, pois os colegas entenderam que a análise deveria ser retomada, e ao final do julgamento formaram maioria para declarar Moro parcial no caso do Triplex. Uma eventual reanálise do processo que declarou a suspeição de Moro pode se dar no âmbito do julgamento previsto para a primeira quinzena de abril, em que o plenário da Corte vai decidir se confirma ou não a decisão de Fachin, que anulou então as condenações impostas pela Lava Jato a Lula e reabilitou o petista a disputar as próximas eleições. Todas essas movimentações deixam lulistas de orelha em pé, pois mudanças abruptas podem acontecer e Lula, de repente, até voltar a ser inelegível ou legalmente inelegível em 2022. Um assunto que continua repercutindo e dói no peito do cidadão brasileiro. Essa elevação da Câmara para mais de 100 mil, 135 mil reais o teto de reembolso para gastos de deputado com saúde. No momento em que a rede pública de saúde do país registra falta de leitos e de medicamentos para atender pacientes da Covid-19, o presidente da Câmara, Arthur Lira, elevou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. O valor que pode ser reembolsado com dinheiro público passou de 50 para quase 136 mil. Não para por aí não, tá? Pelas regras internas, gastos acima disso também podem ser devolvidos ao parlamentar, mas apenas após aval da mesa diretora da casa, que com certeza não colocará empecilho ao nobre deputado, não é verdade? O reembolso, porém, não é a única forma de os deputados terem despesas médicas pagas pelos cofres públicos. Os parlamentares têm direito a um plano de saúde ligado à Caixa Econômica Federal, que permite o atendimento em hospitais privados. O valor pago para aderir ao benefício é de bagatela de R$ 630 mensais, além de uma cota participação de 25% sobre cada gasto realizado, segundo tabela adotada pelo convênio. O salário de um deputado, só para refrescar a memória, é de R$ 34 mil. Parlamentares e seus dependentes ainda têm direito a serem atendidos no Departamento Médico da Câmara, aqui em Brasília, que possui estrutura de enfermaria e realiza vários exames. Lira justificou o reajuste de 170% pela defasagem da inflação no período. Abre aspas, nos últimos anos, a chamada inflação médica tem superado o índice oficial de inflação, o IPCA. O fenômeno, inclusive, não tem se restringido ao Brasil, disse Lira, em sua injustificável justificativa diante do ato assinado. Pois bem, vamos confrontar o presidente da casa. O IPCA, índice de inflação oficial medido pelo IBGE, foi de 30% no período, aumento bem abaixo do projetado por Lira.
A inflação médica, citada também, ficou abaixo dos 170%. A variação do chamado Grupo Saúde na taxa de inflação teve alta de 38% no mesmo período. Assim, deputado Lira, o valor do teto para reembolso passaria a R$ 69 mil e não 170 autorizado pelo senhor. Desde 2013, a Câmara passou a autorizar o reembolso de despesas médicas de até R$ 50 mil de forma automática. Apenas valores acima disso precisam ter o aval da mesa diretora, composta por 7 integrantes, incluindo o presidente da casa. Sobra para o povo brasileiro. Reajuste 10,08 no preço dos remédios, segundo o anúncio da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Reajuste do plano de saúde dos deputados, 170%. Plano de saúde tem reembolso, tudo que eles quiserem, ao seu bel prazer. E nós aqui temos que engolir quase 11% de aumento dos medicamentos. Em tempos de crise, tempos de pandemia, a população morrendo. Queria tanto bater palma para os deputados agora, mas eu estou com as mãos ocupadas. De Brasília, Fábio Santos. Há cerca de um ano, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, saía da penitenciária Bangu 8 para sua casa na Barra da Tijuca, beneficiando-se do direito à prisão domiciliar. Segundo a Veja, de volta ao lar, mesmo assolado por alguns problemas de saúde, Cunha se dedicou obsessivamente a uma tarefa que iniciou ainda na cadeia: passar a limpo um dos capítulos mais importantes da história recente da política brasileira. Em outras palavras, sua participação fundamental e decisiva na queda de Dilma Rousseff. Com a ajuda da filha mais velha, Daniele Cunha, de 33 anos, ele colocou no papel esse objetivo. Boa parte do que fez na política ele escreveu, falou, e também o que ele disse, o que ele agiu, as ações dele durante o período, sobretudo este período polêmico da queda de Dilma. Esse relato materializou-se em 797, um número de páginas de Tchau Querida, o Diário do Impeachment, que será lançado, está chegando a hora. Muita gente também de orelha em pé em Brasília, sobretudo. Tem gente que até nem dorme direito, aguardando aí o lançamento do livro no dia 17 de abril, de forma a coincidir a data com o aniversário de 5 anos da sessão da Câmara, que tirou Dilma do Palácio do Planalto. Cunha foi um dos grandes protagonistas do movimento e agora ele esmiuça, disseca sua versão sobre os acontecimentos daquele período. O relato de Cunha lança suspeitas sobre integrantes do judiciário, também expõe episódios nada bons de alguns dos principais nomes da política brasileira, do empresariado nacional, mexe com petistas, os poderosos da época. O ex-presidente da Câmara detalha ainda, por exemplo, a reunião secreta em que Lula confessou o arrependimento por ter patrocinado a reeleição de Dilma e prometeu a Cunha tentar interferir na corte para ajudá-lo. Traz ainda uma lista de outras propostas indecorosas que, segundo ele, foram feitas por ministros de Estado e pela própria presidente Dilma à época, na tentativa de barrar o impeachment, assim como por deputados que pediram alguns milhões de reais para salvar-lhe o mandato no Conselho de Ética, o que não aconteceu. Caçado por seus pares, o ex-deputado passou 3 anos e 5 meses preso e, ao longo desse período, teve as negociações visando uma delação premiada interrompidas porque os investigadores tinham convicção de que ele não contava tudo o que sabia. De toda forma, 17 de abril é o dia que pode ter um terremoto em Brasília. Para o presidente norte-americano Biden, a parceria com o Brasil é crucial, foi o que disse o chanceler dos Estados Unidos. Para quem acreditava que a parceria com o Brasil do governo Bolsonaro, só iria adiante com Trump, torcia para a vitória de Biden para quebrar essa parceria, está aí um grande engano. O governo dos Estados Unidos espera mais passos concretos do Brasil no combate, por exemplo, às mudanças climáticas e
torce e quer uma parceria. Após uma visita virtual às Nações Unidas, o chanceler dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o país está disposto a apoiar os esforços brasileiros para preservar a Amazônia. Blinken declarou o seguinte: para o presidente Biden, a parceria com o Brasil é crucial para enfrentar com eficácia o desafio global, compartilhando parcerias nessas questões das mudanças climáticas. O chefe da diplomacia norte-americana ainda destacou que a notável relação econômica bilateral com o Brasil, que chega a 100 bilhões de dólares por ano, é fundamental. E no final da agenda desta segunda-feira, mais um encontro do presidente Jair Bolsonaro com apoiadores no Alvorada. Não entra aqui em casa, não entra canal TV Globo. Não, lá na minha casa a gente também não assiste. Graças a Deus que a gente tem YouTube, né? Graças a Deus a gente tem internet. Porque assim, às vezes eu até assisto para ver assim como que ela distorce a informação, né? Meu Deus. Às vezes ela pega 30 segundos de uma fala sua que foi 5 minutos. Que se todo mundo assistiu 5 minutos, vai entender o que você disse. Tem uma do Boni, ficou famosa agora, que eu me referi a Thaisa Ohama como japonesa. Aquilo foi um crime. Só que pegaram passagens na TV Globo se referindo ao japonês da federal. Pois é. Os caras não tem o que... Ridículo. Pois é. E que eu não fiz nada com a TV Globo. Peguei o dinheiro, não tenho mais dinheiro para isso. Sim. Só isso, mano. Nós temos justamente essa consciência. Só isso, mano. Só isso. Entendeu? Tem um povo que ora por você, viu? Verdade. 10 anos, 8 anos antes das eleições já apoiava. É? 2010 eu comecei a aparecer na política, 2010, né? Aí o Globo não parou mais. Já começou a incomodar, né? Você sabe que é o ministro da Educação é um pastor, quem diria? Você Sabia sabia que numa universidade já temos um reitor que é pastor? Olha que Nossa, que bem. Geralmente a lista, para mim, é a lista tríplice, né? É um do PT, um do PCdoB, outro do PSOL. Geralmente é assim. Tem que escolher um dos três. Olha que escolha difícil. Meu Deus. Pois é. Ou seja, eles amarraram de uma forma, né? Que infelizmente acaba que você não tem muita... Não devia ter essa doutrinação política na universidade. Nunca. Eu não devo escolher pensando em partido político que a pessoa está afiliada. Mas só tem gente desse partido. Não tem de outro. É porque eles têm um objetivo, né? Sim. O objetivo deles é dominar. Eles se Eles sabem infiltraram. que pela educação eles conseguem fazer essa dominação, infelizmente. Mas já mudamos alguns reitores, em lista tríplice. Geralmente o menos votado da lista. Daí me questiono na justiça porque escolhi o menos votado. Olha, a lista não é tríplice? Tem que questionar. Não é mole, não. Mas tem um povo, presidente, que ora por você 24 horas. Muitas vezes eu falo pela minha casa, né? Eu e minha mãe, nós somos evangélicas. E às vezes a gente vê você dando uma entrevista, alguma coisa, a gente sente assim, tá cansado. Tá Vamos orar cansado. por ele. Hoje eu falei de E 3 a gente minutos. ora. Não sei o que vai sair amanhã. A tônica foi que o Brasil precisa voltar a trabalhar. Eu falei para meus filhos, se fosse alguma coisa minha, algum parente meu, ia largar tudo. É muita pressão. É muita coisa. Imagina Tudo é que é isso. distorcido, né? Tudo. Não é mole, Mas Deus não. se Eu já colocou falei, duas só coisas. ele que me tira daqui, tá? Amém. É isso aí. O senhor é o Messias. É enviado mesmo, é enviado de Deus. Mas- Deus se colocou e só ele tira, é verdade. Minha mãe que deu essa ideia de Messias. A gente estava no aqui hospedado, né? E eu tive a oportunidade de botar, procurando o canal, né? Eu acho que é o Viva, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Coisas que fizeram parte da nossa infância, né? Daquele imaginário. E assim, coisas que hoje relativamente é difícil as crianças habituais Não tem, terem, não entendeu? tem. Começa maciçamente. Esses dias eu tava revoltado porque ia começar a questão da Fátima Bernardes no programa dela, falando sobre a questão da fome, né? Sobre os efeitos, né, da pandemia, da fome. Porra, eu saí injuriado, indignado. Falei, gente, poxa, mas desde lá foi anunciado isso pelo nosso presidente. Já falei isso. Pois é. E esse povo, entendeu, parece que não consegue enxergar. E essa semana eles vêm batendo em cima Hoje eu entreguei disso simbolicamente o tempo inteiro. chaves para 4 pessoas. Uma estava aposentada, outras 3 que viviam da informalidade, estão com ganho zero. Como é que estão vivendo agora? Nossa. Entendeu? Muito bem, atenção você que aprecia nossas reflexões.
Mais novidades no canal Reflexões, sempre mensagens belíssimas, lições de vida. Clique no link que está aparecendo e emocione-se com belas reflexões. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.